Atos capítulo 16, uma leitura longa, e tentaremos aqui ganhar tempo. Estarei lendo na NVI que diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samothrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os seus ou os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo tais ordem, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ou louvores a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro o acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, servindo-lhe uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Verso 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos nos libertem.
Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Estamos aqui, queridos, diante do final do capítulo 16, lembrando a igreja. Nós estamos na segunda viagem missionária. Essa equipe missionária ela é formada por Paulo, é formada por Silas, por Lucas o médico e por Timóteo, que foi o que nós vimos a semana passada. Nós temos aqui uma leitura de um personagem ou personagens que foram extremamente sensíveis à voz do Senhor e obedientes à vocação, ao chamado missional, aquilo que Deus estava fazendo dentro daquele contexto. Semana passada, nós vimos que Paulo e Silas estavam numa região onde eles tinham a intenção de poder continuar pregando o evangelho como vinham fazendo no contexto da Síria ou de Antioquia, ou no contexto de Listra, de Derbe e assim por diante, como nós vimos a semana passada. Eles tinham a intenção clara da região da Frígia ou Gálata, estar pregando o evangelho, descendo para o Ponto, para a Bitínia, indo para algumas regiões que ficava mais na Ásia, na atual Turquia. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor os impediu, não era o momento daquela região poder ouvir a palavra de Deus. E então diz o texto que Paulo, ele vai até a Troade, e quando ele chega em Troade, diz então, que ele recebe uma visão, e a visão que ele recebe é de um varão macedônio, que gritava para Paulo dizendo: Paulo, socorre-me, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então, com esta visão, ele então chama a caravana, compartilha o que lhe aconteceu, e diz então que eles juntos, a caravana missionária, concluíram de que eles deveriam então ir para a Macedônia. Para que os irmãos entendam o que eu estou falando, quando eles concluíram de que eles deveriam ir para a Europa, especificamente pregar o evangelho na Macedônia, uma cidade chamada Filipos, nós vamos ver que nesta cidade de Filipos, Deus tinha um propósito de transformar vidas, mostrar o poder do evangelho que transforma a vida do ser humano. Eu quero aqui passar para vocês, se esse negócio ajudar, vamos lá, ajuda aí. Rapaz, a bateria acabou, isso mesmo? Passa aí. Ok, temos aí um mapa, ou seja, um contexto geográfico daquela região, queridos. É que não dá, Paulo estava mais ou menos ali naquela região da Galácia, e ele estava então ali naquela região, querendo pregar o evangelho, aí nessa região da Ásia, Panfilha, Listra, Cilícia, essa região, e eles saem daqui desta região, e eles descem lá para a Macedônia, lá em cima. Então, o Espírito Santo de Deus é soberano na agenda missional. E aí o Espírito Santo de Deus envia Paulo, tirando ele ali da Macedônia e enviando lá, tirando eles ali da Galácia e enviando lá para a Macedônia, num contexto lá em cima. Foi aqui em Troade, onde está ali grifado de verde, onde Paulo tem a visão. Dali de Troade, o texto vai dizer, quando nós lemos no versículo 15, versículo 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samotrácia. Olha lá, eles estão ali naquela região, depois eles descem para Neápolis, depois eles chegam então em Filipos, que é uma cidade, é uma das colônias de Roma estabelecida naquela região da Europa. E Paulo lá em Filipos, então, eles têm algumas experiências. Quais são as experiências? No capítulo 16, Lucas registra 3 pessoas muito diferentes que foram encontradas por Deus. E esses 3 encontros, então, nos ensinam que, deixa eu ver se vai, passa para mim, por favor, Elcio. E aqui está a nossa mensagem central. O que esses 3 encontros que Paulo e a caravana missionária tiveram ali na Macedônia nos ensina? Qual é a mensagem central deste texto? Passa, por favor, Elcio.
Deus trabalha providencialmente para atrair pessoas diversas para Ele mesmo através do Evangelho. Esta é a mensagem central. Deus, Ele trabalha de uma forma providencial para que pessoas sejam atraídas para Ele mesmo através da mensagem do Evangelho. Eu quero que você entenda que para o Senhor salvar uma alma, o Senhor é capaz de mover céus e terra, mudar completamente a nossa agenda humana, mas Ele vai encontrar os perdidos. Deus, Ele vai mudar e transformar a vida dos perdidos. O Senhor fará o possível para salvar os perdidos, ou, como você queira, se você for calvinista, os que são seus. Aí depende do seu contexto teológico, né? Mas eu achei melhor colocar aqui os perdidos, e aí você coloca dentro dos perdidos se é seus ou não, entendeu? Mas voltando para cá, você quer, por favor, Davi, muito obrigado. Davi, eu não te conheci, você foi chegando aos poucos. Deus abençoe, viu? Vamos, volta para cá, queridos, para quebrar o gelo. Eu tenho intimidade, é por isso que eu brinco, tá, irmãos? É por isso que eu brinco. Então Deus, Ele fará toda e qualquer situação para mudar. Preste atenção, irmãos. Deus, Ele muda a agenda missionária para levar Paulo e Silas lá para a Macedônia, lá em cima. Ele estava num contexto geográfico completamente diferente, e Deus agora leva Paulo e Silas lá para o contexto da Macedônia, porque Deus tinha pessoas naquela região para salvar, para transformar. Eram 3 encontros transformadores que nós vamos ver que estará acontecendo nesse contexto. Então Deus fará o possível para continuar transformando pessoas. Charles Spurgeon, ele conta de uma experiência que ele teve num contexto de pregação, onde entrou um homem naquele dia, naquela igreja, para poder ouvir da palavra, fora convidado, iria ter o coral que iria cantar, e naquele dia o coral, alguém do coral convidou aquele homem para poder entrar dentro daquele contexto da igreja e poder ouvir o coral. E aquele homem então decidiu que ele entraria naquela igreja com o único objetivo apenas de ouvir o coral. Ele não queria ouvir a palavra, ele não queria ouvir o pastor, ele não queria ouvir nada, ele só queria ouvir o coral. E o Spurgeon diz que naquele contexto o coral acaba de cantar, quando o coral acaba de cantar, e ele pega a palavra então para pregar, para transmitir a palavra de Deus, aquele homem põe os 2 dedos no ouvido e ele segura, e ele diz que não quer ouvir, e ele está lá segurando, e de repente, depois de uns 10 minutos ali, passa então um mosquito e fica ali no ouvido dele, e ele, quando tira o dedo do ouvido, o Spurgeon diz: aquele que tem ouvidos, ouça. E ele, opa, automaticamente percebeu que Deus falou com ele. E naquela noite o Spurgeon diz que aquele homem fora um dos que se renderam ao Senhor. Deus fará o possível e impossível para salvar os perdidos, os que são seus. Deus está fazendo isso aqui, Deus está mandando uma caravana missionária para o contexto lá da Europa, para salvar não apenas Lídia, mas para salvar uma mulher e para salvar um homem em contextos diferentes. Portanto, eu quero nessa noite com você, passa por favor, não passa não, volta lá, isso aí, volta, é isso aí. Obrigado, esse negócio, tá vendo só? Obrigado, hein? Tamo junto. Então eu quero ver com você nessa noite, convidar você a observar comigo algumas verdades que o próprio texto nos ensina, tentando aí diminuir o nosso tempo. E a primeira verdade que o texto nos ensina é essa que aparece aí na tela de vocês: o Senhor sempre usará quem é sensível e obediente à sua voz, para que o evangelho alcance as pessoas pela graça soberana do próprio Deus. Deus sempre usará aqueles que estão sensíveis e que são obedientes à sua voz, para que pessoas sejam alcançadas pelo próprio Deus, através da sua graça soberana, para que sejam transformados. A gente vê quando Paulo chega lá em Filipos, ele procura um lugar, queridos, lembrando que no contexto de missões, ou da primeira viagem missionária, qual era a estratégia? Paulo e Barnabé chegavam nas regiões, encontravam uma sinagoga, faziam parte daquele grupo, e em um determinado momento lhes eram dada a oportunidade e eles pregavam o evangelho. Quero lembrar para vocês que agora, nesse contexto que eles estão lá na Europa, na Macedônia, para que formalmente existisse uma sinagoga, era necessário terem 10 homens judeus.
indicando claramente que não havia sinagoga naquela região, e é por isso que dizem então que eles saem e procuram um lugar de oração, e eles saem da cidade e vão até a beira de um rio, onde encontram algumas mulheres que lá estão, e eles então ali têm a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas mulheres. Dentre umas dessas mulheres, tem uma mulher chamada Lídia, que é de Tiatira, uma viúva, uma empresária, uma vendedora de púrpura, uma mulher que tinha uma certa condição a financeira boa, e está naquele contexto, na beira daquele rio, e diz então, que esta mulher, ao chegar ali, Paulo começa a pregar o evangelho. Leia comigo o versículo 14, observe o que diz o versículo 14 desse nosso texto. O verso 13 diz: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que estavam ali era Lídia, temente a Deus, que sabia do contexto judaico, de um Deus que era o Deus eterno, mas era alguém temente, não era salva. E diz que essa mulher chamada Lídia, que era de Tiatira, o texto Lucas faz questão de trazer algumas informações sobre essa mulher, diz que ela estava ali e ela ouvia o que Paulo falava. Agora observe o versículo 14, se você puder riscar na sua Bíblia, risca: o Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. A pergunta é: o que significa abrir o coração ao evangelho? A palavra abrir no grego significa abrir completamente o que está fechado. Lucas usa essa mesma palavra no encontro dos discípulos do caminho de Emaús com Jesus, quando o Senhor lhe expunha as Escrituras e os seus corações ardiam, e o Senhor diz então que, abrindo-lhe os olhos, eles perceberam que era o Senhor. É a mesma palavra do grego. O Senhor abre completamente o coração de Lídia, para que ela pudesse entender o que o Senhor estava falando ao seu coração. Então isso significa, queridos, de que abrir o coração para o evangelho significa que Deus faz uma pessoa viva espiritualmente, que esta pessoa, ela passa pela obra da regeneração, ela torna-se nova criatura. E foi justamente o que aconteceu aqui. Deus regenerou Lídia, fazendo-a sensível ao evangelho. Isto é, Deus abriu os olhos do coração de Lídia para que ela pudesse ver Jesus, crer naquilo que Paulo estava falando e pudesse naquele dia ser salva. E foi isso que aconteceu com muitos que aqui estão. Deus abriu o coração. E aprenda uma questão agora: a menos que o Espírito de Deus opere na minha e na sua vida, a pessoa permanecerá cega ou morta enquanto o evangelho não é proclamado. É por isso que é importante sermos sensíveis e obedientes à voz do Senhor, à agenda missional da igreja. A menos que o Espírito Santo não atue no meio do seu coração, nós continuaremos ainda como mortos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, leia rapidamente comigo esse texto. Efésios capítulo 2, versos de 1 em diante, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, veja o versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Agora anota isso aí, se você ainda não fez isso na sua Bíblia. Verso 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são
salvos. Quem abriu o coração de Lídia para ela compreender o Evangelho e passar pelo processo de regeneração e se tornar nova criatura foi o próprio Deus. Ela não tinha condição, ela estava na condição de morta em delitos e pecados. E é por isso que Lucas faz questão de dizer que a maneira como ela foi ouvindo o Evangelho pregado por Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para que pudesse compreender as maravilhas daquilo que estava sendo dito. Mas veja que interessante que o versículo 15 diz que logo depois que o Senhor abriu o coração de Lídia, os membros da sua casa também foram salvos. Versículo 15 diz assim: e tendo sido batizada, bem como os de sua casa. No caso aqui, alguns que trabalhavam na casa, lembrando que Lídia era uma empresária, era alguém com um poder aquisitivo alto, e tinha na sua casa alguns serviçais que assim trabalhavam para ela, só que Lídia se converte, os da sua casa também. Deixa eu já esclarecer algo aqui, porque nós vamos chegar à frente, talvez não dê para esclarecer. No contexto aqui onde eles estão, isso acontecia quando um membro da família, o patriarca, aquele que era mais importante, se convertia ao Senhor, automaticamente toda a família se rendia aos pés do Salvador. Isso não necessariamente vai acontecer o que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é simplesmente você crer, eles também precisam ouvir o Evangelho e também passarem pelo processo de regeneração e transformação. Não é simplesmente falar, agora eu creio, Deus salva minha família. Não, não é assim que funciona. Então fecha aí o parênteses, só para você entender, no contexto aqui a família se rende aos pés do Salvador. Isso nos ensina algo bem interessante. Veja que é interessante, a abertura do coração de Lídia resultou na abertura da sua casa, e isso tornou-se a provisão de Deus para a equipe missionária enquanto estavam em Filipos. Deus, então, trabalha no coração de uma mulher, ela se converte, abre a sua casa, e agora a equipe missionária tem onde ficar. E isso Lídia faz. Senhor, se vocês entenderem que de fato eu sou uma crente em Jesus Cristo, que passei por esse processo de regeneração, eu convido vocês a habitar na minha casa. O que isso me ensina, o que isso te ensina, qual é a aplicação desta verdade para mim e para você? Observe que quando o coração se abre, a casa também é aberta. Quando Deus chama as pessoas ao seu reino, todas as suas riquezas, incluindo suas casas, são entregues para o uso do reino de Deus. Nada é nosso, tudo é dele. Lídia compreendeu isso. Senhor, se o Senhor me vê digna, Paulo, se você me vê digna, se de fato eu fui transformada, olha, a casa agora é de vocês podem ficar aqui. E ficaram lá por muitos dias. Então a primeira lição é essa: o Senhor sempre usará quem é sensível e obediente à sua voz para que o Evangelho alcance pessoas pela graça soberana de Deus. Paulo e Silas e toda aquela caravana estavam sensíveis à voz do Senhor, e agora na Macedônia, Lídia é alguém que é alcançada e transformada pelo poder e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Aquela mulher é salva na Macedônia. O texto continua, e aí, queridos, é bem interessante, porque o texto continua nos dizendo que Paulo e Silas continuou com o mesmo hábito. Nós ouvimos aqui essa noite uma das meninas falando sobre a oração, e eu ficava ali e falava, Deus, é verdade esta fala, porque a oração pode mudar a realidade, o nosso Deus pode transformar. Parece que não temos recursos, temos, o nosso recurso é a oração. Se não há o que você pode fazer humanamente falando, ore ao Senhor, Ele é poderoso para mudar todo e qualquer contexto de vida. E nós vemos isso aqui. Paulo e Silas, eles entendem que antes de se cumprir a agenda missional, eles precisam depender de Deus, e é por isso que eles procuram um lugar para orar, para colocar os desafios diante do Senhor, e eles encontram este lugar, e eles não pararam. Agora Lídia se converteu, parou não, eles continuam indo para o mesmo lugar de oração, pregar o Evangelho. E o mais interessante, queridos, é que o versículo 16 vai dizer assim: certo dia, indo Paulo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: olha a mensagem, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu já falei isso uma vez aqui. Imagina Deus chegar para mim e para você e falar assim: olha,
eu quero levá-los para uma região geográfica para que você pregue a minha palavra. Você está na região da Ásia, está no teu conforto, mas eu vou te levar lá para a Europa. Vamos lá, vamos brincar aqui. Vocês saíram de sítio da Mata, Lívia, e a próxima viagem missionária vai ser lá para Capim Grosso, e nós vamos levar o ônibus cheio. Rapaz, eu vou até tomar água agora. Não é, pô, ninguém quer ir para Capim Grosso. Só que você vai chegar em um local onde ninguém te conhece. Deus está te levando para lá para pregar o Evangelho. Uma experiência extraordinária acontece no coração de Lídia. Eles continuam na Macedônia, especificamente em Filipos, pregando o Evangelho. E surge então uma moça, uma mulher, com espírito de Pinton, um espírito de pitonisa, alguém que está lá no contexto, sendo dominada pelo espírito imundo, de adivinhação. E essa mulher começa a dizer, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e a mensagem deles é uma mensagem de salvação. Que coisa louca! O que você faria se estivesse no lugar de Paulo e de Silas? Você aceitaria a propaganda do capeta? Ou você se posicionaria para fazer algo diferente? Nós vemos que esta expressão que essa mulher utilizava aconteceu por muitos dias. Lucas nos conta que duas coisas a respeito dessa jovem. Primeiro, era uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E segundo, ela tinha donos, pessoas que a explorava. Esta jovem era escrava no sentido duplo. Era escravizada pelos seus mestres, como também era escravizada pelos demônios. E qual é a segunda verdade que nós aprendemos aqui, por favor, Cláudio? É esta, pode passar. O Evangelho produz diferentes experiências transformadoras, irmãos. Uma mulher se converte participando de um culto de oração, de uma reunião de oração, enquanto outra é completamente escrava, literalmente, não apenas de homens, mas também de demônios que usavam a vida dela para que ela pudesse, então, dar grande lucro aos seus senhores. O texto diz que Paulo, quando ouvia isso dia após dia, de uma mulher clamando, dizendo, olha, esses homens é os servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação, diz que Paulo ficou literalmente indignado, ele perdeu a paciência, e ele se volta para aquela mulher, e ele então diz, em nome de Jesus Cristo, saia desta mulher, e diz que aquela mulher foi completamente liberta. Então a gente vê aqui, queridos, que são encontros diferentes, experiências diferentes de transformação. Lídia, como nós vimos, o Evangelho a alcança de forma calma e serena, enquanto ela estava numa reunião de oração e ouvia a palavra de Deus. E Deus abriu seu coração. A escrava, o Evangelho a alcança enquanto ela estava nas garras do diabo e ela era explorada por demônios e pelos homens. Foi uma experiência dramática de transformação. O terceiro encontro em que nós vemos no Evangelho que produz diferentes experiências transformadoras é a do carcereiro. E aqui já para ganhar tempo, porque eu só tenho 10 minutos, eu me conheço. Um homem que agora é liberto em um contexto onde ele estava tentando suicídio. Experiências diferentes. Alguém que participa de um culto de oração, e talvez você que nos ouve nessa noite, que talvez esteja em casa, já esteja participando de um ambiente de culto como esse há tanto tempo, sem assim lhe permitir que o seu coração se volte para esse Deus e seja então transformada pelo poder da sua palavra. Como Lídia. Alguém temente a Deus, porém não convertida. Talvez você esteja se sentindo escravizado por tantos pecados, onde você não consegue se ver livre de hábitos pecaminosos. E Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer que assim como Ele abriu o coração de Lídia, assim como Ele libertou a escrava, assim como Ele abriu a porta das prisões e abriu o coração do carcereiro, Ele pode fazer isso na sua vida também. É o mesmo Deus, Ele não muda, as experiências são diferentes, são outras experiências.
É interessante que o contexto do carcereiro que estava ali naquela prisão, diz o texto que quando Paulo então ora e aquela mulher liberta, a gente conhece o texto, queridos, diz então que as autoridades vêm, são levados diante das autoridades mandam tirar a roupa e dão chicotadas em Paulo, 39 chicotadas, que era o contexto. Mas não, quantos aqui já apanharam do pai e da mãe de vara? Eu. Já ficava vergão assim, ó. Já contei a experiência para vocês. Eu e meu irmão, quando nós éramos menores, não sorri, por favor. O meu pai pegou os dois, ó, e a gente cortou o colchão todinho e colocou a espuma nas nádegas, pensando, não vai doer, ele deu nas pernas. Subiu os vergões. Só que não era esse tipo de açoite. As costas de Paulo e de Silas estavam sangrando. O texto tem muito detalhe, então não tem como, mas eu quero ir direto para os pontos. Eles foram colocados na prisão, porque fez bem a alguém que era escrava 2 vezes. Eles estão na prisão, e diz o texto que na prisão, Paulo e Silas têm um comportamento extraordinário. Eles estão lá orando, louvando ao Senhor. E esse carcereiro está dormindo. Enquanto Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus, Deus envia um terremoto. As cadeias de todos caem das mãos e dos pés e as portas se abrem. O carcereiro acorda assustado, trêmulo, achando de que agora ele era o fim da vida, porque ele era responsável por aqueles presos. No contexto de Roma, era assim, ele pagava com a própria vida. Você lembra de Atos capítulo 12, quando Pedro foi liberto da prisão, o que aconteceu com aqueles que guardavam a Pedro? Foram mortos. É por isso que o texto fala que esse carcereiro, quando acorda e vê todas as celas abertas, ele puxa a espada para tentar tirar a vida, ele está à beira de um suicídio, e Paulo diz, não te faça tal coisa, pois todos nós aqui estamos. Experiência de transformação à beira do suicídio, experiência de transformação diante de um cativeiro tão apenas humano, mas maligno, experiência de transformação de alguém que era temente, mas não era convertida. Deus gera experiências diferentes na transformação de diversas pessoas, em culturas diferentes, com ambientes diferentes, mas Deus é poderoso para continuar transformando vidas. E a gente vê isso acontecendo aqui, queridos. Agora o mais interessante é que, quando o carcereiro ele é liberto, quando ele é salvo, o contexto é de um terremoto. E talvez ele seja um dos terremotos mais estranhos de toda a história. Porque diz que foi um grande terremoto. Mas a parede não caiu, o telhado não desabou, ninguém morreu e todos foram salvos. Já viu um negócio desse? Outra coisa, como é que Paulo descobriu que aquele homem ia se matar? Já pensou? Porque diz que logo em sequência o homem pede uma luz para entrar, porque estava tudo escuro. Como é que Paulo sabia que ele puxou a espada para... Ah, pastor, ele ouviu. Será? Tem tantos detalhes no texto que nos fazem refletir e que vale a pena. Mas o que é mais interessante é que Deus salva de forma diferente. Por isso aqui tem uma aplicação. Não podemos transformar a nossa experiência em modelo para outros. Não é porque você foi salvo em um contexto que os outros precisam ser salvos. Embora todas essas 3 pessoas tiveram experiências genuínas com o Senhor, cada uma delas teve uma experiência distinta, todas elas se arrependeram, todas elas foram transformadas em experiências distintas. O interessante é que depois que esse homem tenta tirar a própria vida, diz que esse homem então vem para Paulo e pergunta o que é que ele tem que fazer. Eu quero que você preste atenção, que o mesmo Deus que abriu o coração de Lida é o mesmo Deus que abre a porta da prisão. O carcereiro lá do fundo ele reconhece. E o que é que o carcereiro reconhece quando ele pergunta para Paulo e Silas o que deve fazer? Que ele está perdido. Agora observe que a pergunta do carcereiro foi: o que foi que aconteceu? Não. Quem enviou esse terremoto? Não, ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. Ele reconhece que estava perdido, irmãos.
E Paulo e Silas então diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aquele carcereiro então reconhece e tem a sua vida e a sua casa transformada. Aqui nós temos uma outra preciosa lição. Não há esperança para você a menos que você reconheça que está perdido. Se você não reconhecer que está perdido, como um carcereiro reconheceu diante de um terremoto da vida, você nunca será salvo. E há outras coisas bem interessantes dentro desse texto que eu estou pulando aqui para não ler. Há pessoas que não se convertem em culto de oração, sabia? Há pessoas que não precisam ser escravas de homens nem de espírito demoníaco. Mas há pessoas que só se convertem com abalos sísmicos. Quando Deus balança mesmo, sabe? Fala assim: aí, eu estou falando há tanto tempo com você, você não vai me ouvir? E às vezes Deus permite uma enfermidade. Às vezes Deus retira algo que gostamos. Para dizer: e aí, mesmo assim, você não vai perceber o que eu estou fazendo? Tem gente que precisa passar por alguns sustos para dizer: não vou esperar a parede cair da próxima vez. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E o Senhor está falando: eu estou falando com você há muito tempo. E você precisa entender: se você não reconhecer que está perdido, nunca terá esperança. Isso é fato. Irmãos, eu sei que o nosso culto hoje foi um pouco mais extenso. Você crê em milagre? Crê em milagre? Você crê que eu termino a mensagem em 2 minutos? Esse milagre você não crê, né? Porque depende da atuação humana, né? Tá bom. Você tem paciência de me dar mais 10 minutinhos, por favor? Sim? Posso? Ok. Depois você não vai falar que o pastor estava na carne e passou do horário, viu? Que aí eu vou orar para vir um terremoto na sua vida. Amém, irmãos? Não. Brincadeira, vamos lá então aqui. Eu estou pulando muita coisa, mas deixa eu ir para o final. O texto fala, queridos, que esse carcereiro, após ouvir o que deveria fazer, ele passa por uma experiência de transformação. Isso é tão extraordinário. Porque quando o Evangelho nos alcança, ele transforma todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. Não tem como ser alcançado por este Deus, pelo seu poderoso Evangelho, que gera transformação e nos faz ser novas criaturas, continuar do mesmo jeito, não tem como. Quem é alcançado por Deus pela sua graça e misericórdia, tem sua vida transformada. Não tem como: eu era um mentiroso miserável, continuo mentiroso miserável. Não, você é transformado. Você antes vivia morto em delito e pecado, só que agora você é vivificado em Cristo Jesus e passa a viver para Ele como uma criatura regenerada pelo próprio Deus, você é justificado pelo mesmo. Não tem como continuar sendo a mesma pessoa. E o texto vai dizer que aquela obra de regeneração, que não apenas aconteceu na vida de Lídia, que não apenas aconteceu na vida daquela mulher, que era escrava, mas também na vida desse carcereiro, transformou a vida delas. Lídia oferece a casa e tudo que tem. O carcereiro mostra completamente que foi mudado. Alguns detalhes do texto, só para você ter noção. Por exemplo, quando a gente lê o versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-las com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere. A ideia de lançar no cárcere não é aquela ideia de falar assim: vem aqui agora, entra aí, coloca a corrente na mão. Não. A ideia de lançar aqui do grego é ser violento, ser rude, que era o habitual de alguém que trabalhava com criminosos, que eram criminosos muito difíceis, que tinham feito diversas situações dentro da sociedade. Ele era rude com os tais. Só que quando o Senhor o encontra, a vida dele é transformada a tal ponto, que diz que no verso 32, Paulo prega o Evangelho. E veja o que acontece no verso 32. Verso 31 e 32. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa.
e pregaram a palavra de Deus. E ele e a todos da sua casa ouviram o quê? A palavra de Deus. Agora veja o que acontece no verso 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. Eu acho isso extraordinário. Naquela mesma hora da noite, houve transformação. Aquele homem que outrora oprimiu, aquele homem que outrora fora rude, aquele homem que outrora fora violento, agora está lavando os vergões das costas de Paulo e Silas. Onde o evangelho chega, onde o Deus poderoso chega, transforma, impacta, muda. E não apenas aquele homem, mas toda a sua família tiveram o privilégio de ouvir o evangelho e serem transformados pelo mesmo evangelho. Algumas horas antes, o carcereiro era o grande inimigo de Paulo e Silas, e agora o mesmo que havia lançado no cárcere interior, limpou as feridas e preparou um grande banquete. Meus irmãos, somente Deus é capaz de fazer isso. Somente Deus pode transformar um homem tão rápido. Pouco tempo antes, esse carcereiro queria tirar a própria vida, e agora diz o texto que eles estão transbordando de alegria. Ah, queridos, o evangelho de Cristo Jesus é poderoso para mudar o teu contexto de vida, onde há sofrimento, onde há dor, onde há angústia, onde há depressão, onde há todas as macelas da alma humana. O evangelho transforma e traz grande alegria. Isso é extraordinário. Um homem que antes queria se matar, um homem que antes era rude, é transformado instantaneamente, e não lava apenas os vergões. Aqui eu lembro do Salmo 23, prepara uma mesa diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos. O carcereiro não apenas lava os vergões, mas tira Paulo e Silas da prisão, leva para sua própria casa e põe diante deles uma mesa, para que eles pudessem participar juntos. Transformação. O evangelho produz diferentes experiências de transformação. Uma mulher encontra Cristo num culto de oração. Uma outra possessa de espírito e também por homens é liberta. E um carcereiro que está prestes a tirar a vida, tem agora a sua vida transformada. E todos da sua casa estão transbordando de alegria. E não diz apenas que todos estão transbordando, mas todos também foram batizados. Leia o verso 34 comigo. Então os levou para a sua casa, servindo-lhe uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Todos da sua casa alegraram-se muitos por ter crido em Deus. Terceiro, e aí a gente conclui. Pode passar, por favor. Quem anda com Deus, meus irmãos, sabe que Ele é poderoso para nos sustentar nas provas da vida. Quem nos chama para a missão, quem controla a agenda humana para se tornar missional, é o mesmo Deus que sustenta nos maiores momentos da vida, nas provas, nas circunstâncias de adversidade. Deus não nos abandona, o Deus que chama, o Deus que capacita, o Deus que cuida, é o Deus que zela, o Deus que salva, o Deus que transforma, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Assim como Ele fez com Paulo, também Ele continua fazendo com cada um de nós. Meus irmãos, a nossa reação diante das adversidades revelam de fato se nós conhecemos a Deus ou não. A nossa reação diante dos momentos difíceis da vida vai revelar se eu e você conhecemos e andamos com Ele. Paulo e Silas estão agora acorrentados, presos, e nos ensina que não adianta se desesperar. Eles estão cantando, louvando, adorando a Deus, em uma prisão úmida, uma prisão fria, com as mãos e os pés acorrentados, com as costas sangrando, sofrendo com dores, em circunstâncias que não conspiravam para que eles pudessem adorar e prestar culto. E o que Paulo e Silas falam? Eles não reclamam, eles não se desesperam, eles não se revoltam contra Deus, eles não oram pedindo a Deus que matasse quem os colocou na prisão.
Não, Paulo e Silas simplesmente entendem de que um Deus soberano os enviou para a Macedônia, e se a prisão era propósito de Deus, eles passariam por aquela prova com uma única forma, orando e louvando. Diante das provas e das adversidades da vida, ore, cante louvores, adore ao Senhor. Pastor, isso é possível? Sim, isso é possível. Paulo e Silas adoram a Deus, eles prestam culto, eles cantam e oram a despeito das circunstâncias. Pastor, é possível? É, e eu quero lembrar para você que isso é possível. Na cabeça de Paulo e Silas e na minha e na sua precisa passar o mesmo processo. Qual é o processo, pastor? O evangelho que pregamos para os outros também funciona para nós. A gente tem a mania de dizer assim, ó, Jesus tem o poder para mudar a tua vida, a tua história, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai transformar tudo que você precisa, o Senhor é aquele que te liberta, o Senhor é aquele que te fortalece, o Senhor é aquele que está contigo no vale, o Senhor é aquele... A gente prega tudo isso. Mas isso é para mim e para você também. O mesmo Deus que consola aqueles que precisam ser consolados é o mesmo que gera consolação em nós. Então, independente da sua prova, independente do seu momento, independente dos sofrimentos em que você está vivendo, há um Deus que continua cuidando da sua história, e Ele não perdeu o controle de nada. Tão somente creia nessa verdade, porque o evangelho que eu prego para o outro, para mim também serve. Para mim, para nós também serve, meus irmãos. Pastor, é possível sim, meus irmãos. É possível sim cantar quando tudo está escuro. Quando a dor bater no coração. Sim, é possível louvar o nome do nosso Deus, mesmo arrasado pelas circunstâncias da vida, por situações inesperadas, por aquilo que muitas das vezes não controlamos, por o imponderável aconteceu, mas eu vou continuar louvando ao meu Deus, porque o meu Deus é o Senhor que controla a minha agenda. Se Ele me enviou para a Macedônia, se Ele me enviou para esse contexto, Ele conhece o que eu sei, o que vou passar, e eu vou louvá-lo independente da circunstância. Eu louvo. E por que é possível? Porque o louvor, a adoração, não vem de circunstâncias, mas vem de Deus. Nós devemos aprender que o louvor, ele é um ato de confiança em Deus, apesar da adversidade. Quando eu louvo, irmãos, eu estou dizendo para Deus, pode voltar lá, gente. Quando eu louvo, irmãos, eu estou dizendo para Deus, de que o louvor é um ato da minha confiança em Deus. Eu estou falando, Deus, está doendo as costas, eu estou preso pelos pés e pelas mãos, mas eu estou aqui adorando ao Senhor, porque eu não dependo das circunstâncias para adorá-lo, eu não dependo da situação geográfica para adorá-lo, eu não dependo da dor que invade meu coração para adorá-lo. Quem eu sou em essência, e eu sou adorador, e eu vou adorar o Senhor, eu vou prestar culto ao Senhor, independente do que eu estou vivendo. E se o Senhor quiser mandar terremotos, que o Senhor mande, que o Senhor quiser tirar as correntes, que o Senhor tire, se eu quiser curar, que o Senhor cure. Mas uma coisa eu sei, eu vou continuar adorando ao Senhor. Paulo está fazendo isso, mas ele está nos ensinando tanto, meus irmãos. Paulo e Silas estão nos ensinando tanto. Finalizo. Apesar de todos os esforços de Satanás se opor à expansão do Evangelho na Europa, em Filipos, Deus concretizou o seu plano em Filipos. Nenhum espírito maligno, nenhum poder romano, nenhuma multidão enraivecida pode impedir os propósitos de Deus para o seu povo. Não importa onde, como, nada pode impedir os propósitos de Deus. Agora sim, nós vamos para a aplicação. Pode passar. Pode passar, isso aí já foi tudo que eu estou correndo, já foi. Aí. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Talvez lá em setembro eu vou pregar a mesma mensagem, que eu pulo um monte de coisa. Que tudo isso tem a ver comigo e com você, queridos? Como que isso se aplica na minha vida? Se você é crente em Cristo, está passando por provas, saiba que o mesmo Jesus que salva é o que sustenta os seus servos nas provas da adversidade.
Ele fez isso com diversos servos dele. Sadraque, Mesaque e Abednego está na fornalha, Deus transforma e salva a situação. José está na prisão e Deus muda a situação, faz dele governador. E muitos outros personagens que passaram pelas provas mais difíceis e severas da vida, Deus estava presente. Deus nunca nos abandona nos tempos de crise e de adversidade. Aprenda isso. Segunda aplicação, e aí concluo. Passa. Não importa, e aqui é para você que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, não importa quem você é, ou quem é você, de onde você vem, qual é a sua classe social, se você é empresário como Lídia, é escravo, trabalha ou é carcereiro. Não importa a sua cultura ou religião. Não importa se você é uma pessoa de vida bonita ou se está mergulhado na mais profunda crise espiritual. Passa. Jesus hoje pode abrir seu coração. Ele pode quebrar suas cadeias. Ele pode mudar a sua vida. Portanto, o convite é: venha Jesus. O mesmo Jesus que abriu o caminho para Paulo até a Europa, abriu o coração de Lídia, abriu as portas da prisão, e é o mesmo Jesus que quer te salvar nessa noite. Esse é o Deus que transforma a história, que está conosco nas provas e nos faz viver experiências maravilhosas. Eu quero convidar o louvor aqui à frente, nós vamos encerrar já. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero te convidar a ser obediente a uma agenda missional. Assim como nós ouvimos aqui essa noite o desafio que a Lídia e a Tati fizeram. Pessoas estão sofrendo, pessoas precisam ouvir. Falei a semana passada, quem é que você está ouvindo dizer: ó Wesley, passa a Macedônia e me ajuda, socorro, preciso de uma palavra de esperança. Preciso de algo para mudar a bagunça que virou a minha vida, eu não sei o que fazer, já procurei solução em todos os lugares, não tenho. Que o Senhor controle a sua agenda missional. Que você se coloque à disposição para falar de Jesus para o seu vizinho, na sua escola, na faculdade, onde quer que seja. As aulas vão voltar as coisas, falem do amor de Jesus. Ah, pastor, você não sabe o que estou passando, está sofrendo. O Senhor sabe. Você acha que Deus ia enviar Paulo para a Macedônia e Deus não sabia que lá tinha prisão? Você acha que Deus não sabia que lá haveria perseguição? Que eles seriam açoitados e que teriam as costas feridas? Deus sabia de tudo isso. Mas não há sofrimento nesse mundo que supere o amor pelos perdidos. Aqueles homens estão com as costas com vergonhas, com as costas rasgadas. Eles estão lá adorando a Deus, irmãos. Talvez você que está aqui nessa noite falando: não sei se isso é possível. É possível. Você tem o seu coração aberto e transformado, como o de Lídia foi, como daquele carcereiro foi. Talvez você esteja no mais profundo abismo, como ouvimos aqui a Tati falando, de alguém que já não estava 5 dias sem tomar banho, uma profunda depressão, e quando for ouviu, leu a palavra, for completamente renovado e transformado. É possível. Talvez o seu contexto seja um contexto de escravidão mesmo, onde você continua sendo escravizado pelos hábitos pecaminosos e não consegue ser feliz. Eu quero convidar você, no lugar onde você está, a você se render a esse Salvador, a você dizer: Deus, o mesmo Deus que enviou Paulo e Silas para a Macedônia é o mesmo Deus que me trouxe a este lugar nessa noite, transforma a minha vida. Talvez, se você aqui está, já é todo mundo convertido, diga para Deus: Deus, não me permita que a minha circunstância de adversidade, de sofrimento, me impeça de pregar o Evangelho. Eu vou cantar, eu vou adorar o Teu nome, e Tu és soberano. Se o Senhor quiser mandar o terremoto para me livrar disso que eu estou vivendo, o Senhor fará. E Ele pode, Ele é todo poderoso. Só você e Deus sabe o que você está vivendo, queridos. Mas esse Deus nos trouxe aqui nessa noite para adorar o Seu nome, para cantarmos e orarmos independente do que estamos vivendo. O Senhor pode mudar e transformar toda e qualquer
Então aí no seu lugar, eu não vou pedir que você levante a mão, nada disso, não vou pedir. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração e você tenha uma experiência transformadora nessa noite. Que Ele te liberte, que Ele te dê alegria, que Ele te fortaleça, que Ele te revigore, que Ele te use, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. E você onde está vai adorar o Senhor e vai orar. Vai dizer: Deus, esse sou eu sou a Lídia, eu participo, mas não sou convertido. Deus, eu sou essa mulher, sou escravizado por hábitos pecaminosos. Deus, eu sou carcereiro, estou prestes, mergulhado em sentimentos profundos, ao ponto de querer tirar a própria vida. Me liberta nessa noite. E Ele fará isso em nome de Jesus.